bordo! Eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Sextou Revista Asas, a sua playlist cultural aqui no canal, junto com os nossos parceiros, a Dassault Aviation, Elibraz, Embraer, Amaro Aviation, Goodyear e Hangar 33. E assine a Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal e também um jeito muito bacana de você apoiar esse nosso trabalho. Então, como eu sempre digo, pensar faz bem. Esse filme reuniu um elenco admirável. Foi dirigido por um dos maiores gênios do cinema e tratou a Segunda Guerra como nenhum filme de Hollywood tinha feito antes e talvez nem depois. Mas foi metralhado pela crítica da época. Foi praticamente relegado a um ostracismo e fez seu diretor amargar mais de uma década até ser perdoado e ganhar um Oscar. Esse filme é 1941, Uma Guerra Muito Louca, de 79, dirigido por ninguém menos que Steven Spielberg e com um elenco que incluía, vai anotando, John Candy, Dan Aykroyd, John Belushi, Ned Beatty, Christopher Lee, Toshiro Mifune, Treat Williams, Robert Stack, Nance Allen, Slim Pickens, o inesquecível Major King Kong do Doutor Fantástico, ele mesmo, Mickey Rourke, James Caan e até Lionel Stander, que muita gente vai se lembrar como Max, da série de TV Casal 20, com Jennifer Hart e Richard Wagner, que mais recentemente andou dando as caras em NCIS, como o pai do agente Dinoso. Tudo junto no mesmo filme. Tem ainda a fotografia, a direção de fotografia de William Fricker, o mesmo de O Bebê de Rosemary, e a trilha sonora assinada por John Williams, esse cara fraquinho aí, que assinou as trilhas do primeiro Star Wars, de Encontros Imediatos do Terceiro Grau, ET, A Lista de Schindler e ainda dos melhores filmes de Indiana Jones e o primeiro Jurassic Park. O cara é o autor daquela música tema que já virou clássico, entre outras trilhas. Você somou tudo? E com tudo isso, esse filme é genial ou é maldito? Primeiro, vamos lá, sem spoiler. Qual é a trama, o roteiro? A história se passa em Los Angeles, na Califórnia, apenas uma semana depois do ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 41. Existe um pânico, uma histeria na população, que acredita que a qualquer momento a Marinha Imperial vai aparecer na costa oeste e as tropas japonesas invasoras vão desembarcar em território continental dos Estados Unidos. E de fato há um submarino japonês, mas é o único navegando ali, com ordem de fazer um ataque de grande efeito moral num símbolo máximo do inimigo, Hollywood. No comando desse submarino, ninguém menos que Toshiro Mifune. E também a bordo, como um adido do Terceiro Reich, Christopher Lee, encarnando o mais perfeito e caricato vilão nazista. Mas eis que surge, nos comandos de um caça P-40 com boca de tubarão e tudo, ninguém menos que o as John Belushi. Aliás, para mim, ele protagoniza o combate aéreo mais insano já visto nas telas. Claro, tem um tanque M3 Lee comandado por Dan Aykroyd, com John Candy como motorista. E um general, vivido por Robert Stack, que apenas deseja assistir Dumbo na paz do cinema. Preciso falar mais alguma coisa? O roteiro de Robert Zemeckis, sim, o diretor de Volta para o Futuro, Forrest Gump, entre outros, e o seu parceiro naquela trilogia da Viagem no Tempo, Bob Gale, é completamente caótico e não tem absolutamente uma única cena séria, antecipando o estilo de comédia que ia explodir no ano seguinte com Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, dos irmãos Zucker e Jim Abrahams. Mas o trio
Spielberg, Zemeckis e Gale vai muito mais fundo. 1941 é o couraçado Missouri, com cada torre principal de canhões virada para um lado, atirando em todas as direções. Não sobra pedra sobre pedra. Aliás, presta atenção na cena de abertura e vai entender como o filme tira sarro de tudo e todos mesmo. Nessa única cena, para mim, está o espírito do filme todo. Porque, num tom anarquista, satiriza e até ridiculariza tudo que aparece na frente, incluindo os cânones mais sagrados da sociedade norte-americana. E também faz piadas com os podres, como racismo, machismo, militarismo e por aí vai. Eu não sei se você aqui me assistindo é da geração que teve o privilégio de ler a revista Mad na edição brasileira. Essa publicação revolucionou o humor e se tornou uma referência cultural de gerações. Criada em 52 pelo genial editor Harvey Kurtzman, ela existiu como revista tradicional até 2018 e forjou ícones culturais como seu inesquecível garoto da capa, o Alfred E. Neuman. A influência da Mad foi tão forte que tem um monte de citações da revista em diversos episódios dos Simpsons. E até mesmo um da temporada de 97, em que a família viaja para Nova York e Bart resolve realizar um de seus maiores sonhos: conhecer a redação da Mad. E por que eu estou falando da revista do Alfred? Porque o humor desse 1941 parece ter saído das páginas da revista. Quem conheceu se lembra que uma das marcas da Mad era fazer versões satíricas, tipo história em quadrinhos, totalmente alopradas, dos grandes sucessos do cinema do momento. E o storyboard de 1941 bem que podia ter saído das páginas da Mad. Enfim, se você acha que certos assuntos e temas, sobretudo referentes à sociedade ocidental, o American Dream, não podem ser motivo de piada, não assista. Mas, se você consegue manter o bom humor nesses tempos de Idade Média 4.0, né? Consegue rir de si mesmo, afinal, qual de nós não tem o seu lado Homer Simpson? E tem prazer em humor inteligente, esse filme é um prato cheio. Enfim, tudo que é sólido se desmancha no ar. Por que esse filme foi meio que execrado pela crítica? O filme foi lançado em 79, no mesmo ano em que os soviéticos entraram no Afeganistão. A Guerra Fria estava quente. Margaret Thatcher se tornava primeira-ministra do Reino Unido. E no ano seguinte, os norte-americanos iam colocar Ronald Reagan na presidência. Não dava para aceitar um filme que tirava sarro dos próprios Estados Unidos. E como se não fosse suficiente, vilipendiava todos os clichês de Hollywood. Era demais. Se esse filme tivesse sido feito nos anos 50, Spielberg, Zemeckis e companhia teriam sido cancelados, ou coisa pior, pelo macartismo, com certeza. Mas mesmo no final dos anos 70 foi demais. E vamos lembrar que nessa época o Spielberg não era o Spielberg, o ícone que é hoje. O cara tinha só 32 anos. Tinha explodido, tudo bem, com o sucesso de Tubarão, em 75. E marcado outra com Contatos Imediatos do Terceiro Grau, em 77. Mas não era ainda o cara por trás de ET, das franquias de Indiana Jones e Jurassic Park, ou obras-primas como A Cor Púrpura, A Lista de Schindler e tantos outros filmes inesquecíveis. Diz a lenda que por causa de sua zoeira em 1941, a Academia colocou Spielberg numa geladeira que durou 15 anos. Assim, apesar de ter feito Caçadores da Arca Perdida em 81, A Cor Púrpura em 85 e o belíssimo e sensível Império do Sol em 89, o cara só recebeu seu primeiro Oscar em 94 com A Lista de Schindler.
Mas não tem como ignorar um gênio, e a academia acabou tendo de se dobrar ao Steven. E a minha opinião pessoal sobre o filme? Bom, acho que já tá meio claro, esse filme pra mim é uma pequena e irreconhecida pérola do diretor de ET. E um atestado de que o cara não é apenas genial, ele é corajoso. Eu acho uma das melhores sátiras, ou comédias, como preferir, já feitas sobre a Segunda Guerra. Eu rio muito sempre que eu vejo esse filme, muito mesmo. E o lado satírico, irônico, iconoclasta é brilhante, mais anárquico que mexe. E, não esquecendo, eu já falei que tem o P-40 do Belushi, mas aparecem também umas B-17 lindas, perfeitas nas cores militares da época, assim como 3 B-25 e uns T-6, para não falar do Beat-18, que participa de boa parte da ação do filme. Ou seja, tem, inclusive, e também, uns aviões bacanas para se ver. Então, essa é a dica. 1941, uma guerra muito louca. Cuidado para não engasgar com a pipoca. Tenha sempre uma Itubaí na mão. E depois escreve aqui se gostou. Obrigado por estar aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. Cultura e história com aviação, como você só encontra em Asas. Um grande abraço e até o próximo voo.